Direito Penal, concurso de crimes, concurso formal. Olá, tudo bem com você? Eu sou Thiago Pacheco, professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos, delegado de polícia, e hoje vamos falar sobre concurso de crimes, mais especificamente sobre o concurso formal, combinado? Aula curtinha, aula tranquila, e a gente vai fazer uma dobradinha aqui com o concurso material também. Eventualmente eu vou voltar a falar do concurso material, combinado? Então vamos lá. O concurso formal de crimes, de forma genérica, né? Estou dando uma definição de concurso de crimes. Para a gente relembrar, ó, dá-se o concurso de crimes quando o agente com uma ou várias condutas, né, que pode ser ação ou omissão, realiza o quê? Pluralidade de crimes, né? Logo, o concurso de crimes é também um problema de concurso de penas. E quais são essas modalidades de concurso? Material, formal e o crime continuado. Nessa aula de hoje, vamos estudar sobre o concurso formal de crimes, tá? Concurso material e o crime continuado estão em outras aulas que provavelmente você já assistiu ou vai assistir ainda, perfeito? A depender da ordem aí do seu curso. Olha só, o concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal. Vamos fazer uma leitura para depois a gente destrinchar ao longo da aula. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, olha só, uma só ação, uma ou omissão pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, né? Aplica-se-lhe a pena mais grave, né? A mais grave das penas cabíveis, a mais grave, ou se iguais, somente uma delas, tá? Mas aumentada em qualquer caso, então nos dois casos a gente vai aumentar a pena de 1/6 até a metade, tá? Então você pega a pena mais grave ou pega uma delas se elas são iguais e aumenta de 1/6 até a metade, ok? As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Aqui, ó, aqui elas vão aplicar de forma cumulativa. Aqui a gente tem uma barreira, uma mudança de entendimento, uma exceção. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, tá? Consoante o disposto no artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? É o artigo 69 do Código Penal, tá? Que fala de concurso material. Então, no caso de haverem desígnios autônomos, né? Ou seja, o dolo efetivo da prática de dois crimes, você vai tratar esse concurso formal, que a gente vai ver mais para frente, é chamado de concurso formal impróprio, você vai apenar ele como se fosse o concurso material, combinado? Mas vamos lá, a gente vai destrinchar aqui com calma. Age em concurso formal o sujeito que, mediante uma só ação ou omissão, é importante, gente, uma ação ou omissão, tá? Aqui a diferença para o concurso material, tá? Concurso material, o sujeito age mediante a prática de duas ou mais ações ou omissões. No concurso formal, é uma ação ou omissão, né? Mas ele pratica dois ou mais crimes, e eles podem ser idênticos ou não. Então, quais são os requisitos do concurso formal? A unicidade da conduta, é necessário uma só conduta, né? A prática de uma só conduta, e uma pluralidade de crimes. Exemplo, o Caio, conduzindo seu automóvel com manifesta imprudência, perde o controle da direção do veículo e atropela Tício e Mévio, causando a morte dos pedestres. Então, Caio praticou dois homicídios culposos na direção do veículo automotor, né? Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele agiu em concurso formal. Uma só atitude dele, né? Com uma só conduta, dirigindo o veículo com imprudência, ele atropelou duas pessoas e ceifou duas vidas, né? São dois crimes de homicídio, mas ele vai responder em concurso formal, ok? Ele responde em concurso formal. E o que o juiz vai fazer? Vai pegar as penas, né, dos dois crimes, ou se elas forem diferentes, vai pegar a maior, né, no caso aqui as penas serão iguais, e vai aumentar de 1/6 até a metade, perfeito?
Embora se exija conduta única para a configuração dessa espécie de concurso, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos, no que se denomina ação única desdobrada. Exemplo: Pedro ingressa em um ônibus coletivo e subtrai, mediante grave ameaça, os pertences pessoais, né, dos passageiros. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma conduta única de subtrair, né, coisa alheia móvel para si ou para outrem, porém dividida em vários atos. É uma conduta única, subdividida em vários atos, tá? Mas aqui a gente vai ter concurso formal e não concurso material. Por favor, não confundam isso, beleza? O crime permanece único, praticado mediante diversos atos. Ó. São vários atos e não várias ações, caracterizando o concurso formal de delitos, ok? Olha só, a doutrina classifica o concurso formal em 4 espécies, tá? Homogêneo, concurso formal homogêneo, os crimes decorrentes da conduta única são da mesma espécie. Então, no caso aqui de 2 homicídios, por exemplo, tá? Conforme a gente falou lá no exemplo lá do sujeito que atropelou Tício e Mévio, né? Mas pode ser também heterogêneo, os crimes são de espécies distintas, tá? Homicídio e lesão corporal de trânsito, por exemplo, se o Tício ou o Mévio não tivesse falecido, né, a gente estaria na modalidade de concurso formal heterogêneo. Próprio, perfeito ou formal, que é o concurso formal propriamente dito, né? O agente, apesar de provocar 2 ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem intenção independente em relação a cada crime. Então aqui é exatamente o exemplo do Caio, né, que atingiu Tício e Mévio com seu veículo, ceifando a vida dos dois, perfeito? Mas a gente tem também a modalidade de concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito ou anormal. O sujeito age com desígnios autônomos. Desígnios autônomos. Essa espécie só tem cabimento nos crimes dolosos. Então, nesses casos, o sujeito age com o dolo de cometer 2 crimes, tá? Embora ele pratique uma só ação, ele está agindo com o dolo de cometer 2 crimes. Exemplo, o sujeito quer ceifar a vida de 2 pessoas, mas ele só tem uma munição na arma dele. Ele enfileira as 2 pessoas e efetua um disparo de arma de fogo, tá? Se ele vem a matar ambos, né? Ele com uma única ação, ele cometeu 2 crimes, 2 crimes de homicídio. Perfeito? Ele vai responder como se tivesse praticado esse crime em concurso material e não em concurso formal, de acordo com o artigo 69. Tá joia? Nota-se que essas classificações não são excludentes. É perfeitamente possível que verifique-se um concurso formal próprio ou impróprio e homogêneo ou heterogêneo. As regras de aplicação da pena vão depender do tipo de concurso formal, né, se ele for perfeito ou imperfeito. Então vamos lá. Aplicação da pena no concurso formal perfeito ou próprio, né? Incide o sistema da exasperação. Aqui, ó, sistema da exasperação. Sistema da exasperação. O juiz aplica uma só pena, se idênticas, uma só, se elas forem idênticas, ou a maior, se elas forem diferentes. E nos 2 casos, ele vai aumentar de 1/3 até a metade essa pena. Perfeito? É um critério que favorece o réu. Favorece o réu. Ao invés dele responder com 2 penas, ele vai responder com uma única delas se elas forem idênticas ou com a maior, né, se elas forem diferentes. Contudo, aumentada de 1/6 até a metade. Perfeito? É um sistema que favorece o réu, porque ele não tinha dolo de cometer 2 crimes. Por isso a gente fala aqui em concurso formal e não concurso material. Quanto maior o número de infrações, maior deve ser o aumento, né? Isso é uma coisa lógica. Exemplo, o motorista reincidente que negligentemente atropela e mata o casal, tá? Nesse caso aqui, além dele ser reincidente, né, ele negligentemente atropela e mata o casal. A gente não descarta a hipótese do sistema da exasperação se revelar prejudicial ao réu. Por quê? Nesse caso aqui do exemplo, né, do motorista reincidente, a pena dele será um pouco maior.
Então, neste caso, lembrando que o concurso formal foi criado para beneficiar o agente, né, e não para prejudicar, deve o magistrado preferir o cúmulo das penas. Então, esse é o denominado concurso material benéfico, estabelecido no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Olha aqui, ó. Vamos fazer a leitura do artigo. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. E qual que é a regra do artigo 69 deste Código? É o concurso material. A letra não ajuda, mas graças a Deus eu estou falando, né, pessoal? Bom, se a regra utilizada no concurso formal, né, por um acaso, você pegando a pena maior, né, a pena maior e levando ela, por exemplo, para metade, né, que é o máximo possível, se essa pena for maior do que a soma das penas, né, do crime maior, do crime que tem a maior pena com o crime que tem a menor pena, aí você não vai usar esse sistema do artigo 70. De acordo com o artigo 70, parágrafo 1º, você vai usar a sistemática do concurso formal lá no artigo 69, porque a regra do artigo 70 é para beneficiar o réu e não para prejudicá-lo, ok? Exemplo, Antônio, com a intenção de matar, atira em Pedro. Todavia, Marcos, que passava pelo local, também foi atingido. Pedro morreu e Marcos ficou levemente ferido. Estamos diante de um típico caso de concurso formal heterogêneo perfeito. Tá? Concurso formal porque ele agiu por meio de uma única ação, né? E não tinha dolo de desígnios autônomos. Heterogêneo porque são crimes diferentes, né? Homicídio e lesão corporal leve. E perfeito. Vamos lá. Se aplicada a regra da exasperação, a pena do crime mais grave, homicídio, né, que é de reclusão de 6 a 20 anos, será aumentada de 1/6 até a metade. Então vamos imaginar que, diante do caso concreto, o magistrado sentenciante conclua pela fixação da pena mínima de 6 anos, majorada também no mínimo, né, 1/6, totalizando 7 anos de prisão. Nessa hipótese, deverá ser reconhecido o concurso material benéfico, pois fica evidente que a soma das penas mínimas das duas infrações, né, que são homicídio e lesão corporal leve, resulta em pena menor, que seria o quê? De 6 anos e 3 meses de prisão. Então, nesse caso, é melhor o juiz somar as penas do que fazer a regra da exasperação, porque essa regra vai ser, ela vai piorar a situação do réu, ela não será benéfica, ela será maléfica, tá joia? Então a gente tem que ficar atento a isso também, a essa regrinha do parágrafo único do artigo 70. E por fim, a aplicação da pena no concurso formal imperfeito, né? Também chamado de impróprio. O agente pratica uma única conduta, todavia, o seu objetivo é provocar 2 ou mais crimes, tá? É o exemplo que eu dei lá do sujeito, né, que enfileira as 2 pessoas que ele quer matar para dar um tiro só e usar somente uma munição da arma dele, tá? Por existir desígnios autônomos, né, as penas deverão ser somadas, aplicando-se a mesma regra do concurso material de crimes. Então, embora ele cometa 2 crimes, utilizando, né, com uma ação apenas, né, com uma ação, você vai utilizar aqui o artigo 69, a regra do concurso formal e não, aliás, a regra do concurso material e não a regra do concurso formal. Por quê? Porque ele teve o dolo, desígnios autônomos, ele teve a intenção de cometer 2 crimes diferentes. Perfeito? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre concurso formal. A gente se vê na próxima aula, tá joia? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Uma prova concurso, nas redes sociais. Então, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Até mais.